jornalista do UOL, e essa é a nossa série videocast Tempo é Cura. Aqui a gente aborda como é que o tempo impacta na jornada das pessoas com câncer de mama. E esse episódio, ele é muito especial, gente, porque ele vem para fechar essa série com chave de ouro. Assistiu os episódios anteriores? Não assistiu? Eu recomendo muito, porque a gente está fazendo um trabalho primoroso aqui. No primeiro episódio, a gente conversou sobre o parâmetro do câncer de mama aqui no Brasil. A gente apresentou que caminho, como é que está essa situação aqui no nosso país. E a gente seguiu num segundo episódio falando de políticas públicas. Como é que a gente pode avançar para uma jornada com menos desigualdades entre os diferentes sistemas de saúde que a gente tem aqui no Brasil? Isso que a gente falou nesse segundo episódio. E no terceiro, a gente falou sobre acesso a financiamento desse tratamento oncológico aqui no nosso país. Quanto se paga, quem paga, como é investido esse dinheiro. E agora é hora da gente compartilhar aqui esse espaço, aqui o meu sofá, essa área, nossa salinha, recebendo aqui o Dr. Nelson Teich, que é oncologista e consultor em saúde, mestre em economia da saúde pela Universidade de York, atuou também aqui no Brasil como ministro da saúde. E eu também vou receber aqui a Lorice Scalise, que é farmacêutica formada pela Universidade Estadual Paulista e presidente da Roche Pharma no Brasil. O tema agora, gente, é o que fazer. Como é que a gente soluciona a desigualdade no acesso à saúde? Sempre pensando no câncer de mama, porque aqui, nesse espaço e no nosso país, na jornada de toda a pessoa que está vivenciando um câncer, tempo é cura. Lorice, Dr. Nelson, muito feliz de receber vocês aqui, Dr. Nelson, seja bem-vindo. Lorice. Obrigada, Cris. Um prazer estar aqui também. Prazer enorme estar aqui, é verdade. Gente, o prazer é meu. A gente tem aqui desenvolvido ao longo desses episódios aqui do nosso videocast uma conversa muito saudável e importante que tem informado o nosso público sobre os parâmetros, trazido uma visão de como está a situação do câncer de mama do Brasil. E essa é a nossa função, é trazer informação. E eu estudei um pouquinho o background de vocês e eu queria trazer para a gente começar nessa conversa de desigualdade. Lorice, você, por exemplo, fiquei sabendo que você é não só a primeira mulher, mas é a primeira pessoa da América Latina a ocupar o cargo de presidente de uma das maiores farmacêuticas que nós temos aqui no mundo. E eu tenho certeza que ao longo dessa jornada como mulher, e também soube que você é uma mulher de uma cidade pequena, deve ter vivenciado alguns desafios. Eu queria entender como é que esses desafios aí dialogam com esse espaço que você atua e como que você enxerga esse cenário de desigualdades no tratamento de câncer de mama aqui no Brasil. Primeiro, obrigada, Cris, obrigada pelo convite, pelo espaço para estar aqui com vocês. E sim, é verdade, a primeira mulher a ocupar essa posição na Roche depois de 90 anos da afiliada aqui. Para começar por esse aspecto, eu diria que eu sempre tenho um sentimento, assim, primeiro de orgulho de estar na posição, mas ao mesmo tempo eu vivo com um sentimento pessoal, assim, de um pouco de apreensão. Eu acho que recai sobre nós, mulheres, aquela sensação de, eu não posso falhar. Tá comigo essa bola agora. E é como, talvez, o sentimento de alguns de bater o pênalti, o último pênalti no final de uma Copa do Mundo. Então, olha, pela primeira vez existe uma mulher, pela primeira vez existe um brasileiro à frente da afiliada e eu não posso falhar. Então, esse sentimento é um sentimento que a gente carrega. Ao mesmo tempo, sim, a minha origem eu venho de uma cidade bem pequenininha do interior de São Paulo, de Borborema, nasci, cresci lá e estudei na Unesp de Araraquara. Eu digo que a minha formação, vindo de uma cidade pequena, a minha cidade, ela me ensinou o senso de comunidade. Numa cidade pequena como a minha, eu nasci numa Santa Casa, tudo é problema de todo mundo. Exatamente. Então, cada vez que a Santa Casa tinha um problema, ou cada vez que a Santa Casa tinha qualquer possibilidade de falir, e como ela serve a comunidade inteira, tem aquela coisa da mobilização social, todo mundo se mobilizava em prol da Santa Casa. Todo mundo ia a uma quermesse, cada um oferecia o que tinha, um porco, uma galinha, um bolo, para arrecadar dinheiro
para a Santa Casa. Então, assim, não existe um problema que não é nosso. E depois, na faculdade, eu acho que uma coisa fundamental também para mim, na minha formação, foi encontrar, dentro da universidade, o movimento estudantil e me entender como um cidadão, como uma cidadã com direitos, com responsabilidades. E acho que isso é o recorte que eu trago para a minha posição. Eu acredito que a sociedade ela é formada pelo público, pelo privado e pelo indivíduo. E eu acho que hoje o que a gente vai falar aqui é como nós articulamos essas três esferas diferentes em prol de encontrar alternativas. E entenda que não existe um problema que não seja nosso. Essa frase que você trouxe é muito enfática e diz muito do nosso compromisso aqui nesse videocast O Tempo é Cura. A gente entende que esse problema é nosso. E o que nós podemos fazer para articular todos esses atores para que a gente vá em busca de melhores condições de vida. A gente quer diminuir as desigualdades. Então, assim, muito bacana já começar com essa conversa. E, doutor Nelson, economia e oncologia. Aparentemente parece que são duas formações completamente diferentes, mas elas se encontram em muitos momentos e em muitos cargos que você ocupou aí ao longo dessa sua jornada. Queria saber um pouco aí da junção, da complementaridade aí que a gente encontra nessas duas formações aí, para que você seja essa pessoa com um estudo muito vasto nessa área do câncer. Bom, primeiro quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, muito legal. Da Colorice também. Cara, eu me formei 44 anos atrás. Ontem. E qual a vantagem que eu tive? Eu vi toda a evolução da medicina. Quando eu comecei não tinha, por exemplo, eco. Não tinha, na faculdade não tinha nem ultrassom. Ecocardiograma? Aquele exame ecocardiograma? Não tinha nem ultrassom na época. Estava começando. E quando eu me formei, eu não fiz residência. Eu fui para uma cidade pequena, trabalhei 4 anos numa vila. E é muito interessante, porque só tinha gente. E lá foi o meu primeiro aprendizado. Primeiro porque você vê os seus erros, porque só tinha gente. Então tudo que eu fazia, a pessoa só podia voltar comigo. Eu era tipo um médico de família que é hoje, né? Uhum. E você aprende a pessoa que você trata. Você encontra com ela no mercado, você encontra com ela em tudo quanto é lugar, você encontra com ela na rua. Então, te dá uma sensação de comunidade, que é muito legal. Então, a minha experiência hoje é na saúde como um todo. E eu tenho a formação tanto de saúde, de economia e de negócio. Mas eu sou uma pessoa da saúde. Mas eu consigo entender as línguas quando as pessoas vêm falar comigo, entendeu? Então, isso aqui me dá talvez uma capacidade de enxergar algumas coisas práticas. Por exemplo, você sempre tem que discutir a parte financeira. Tem que falar. Porque se você não é sustentável, por mais que você seja nobre, você não tem continuidade. Então você tem que... A entrega para a sociedade passa por você ser sustentável. Então você tem que entender o romantismo em excesso, ele é prejudicial, porque ele te impede de continuar existindo, entendeu? Então a sua briga pela sociedade passa por você sobreviver e entender todas as dificuldades que você vive. Isso é uma coisa que hoje me dá uma capacidade de enxergar o sistema, público, privado, seja lá o que for, todos eles. E aí a gente estava conversando lá fora, quer dizer, o objetivo é como é que a gente consegue entregar uma saúde melhor para a sociedade. Então você já quer o objetivo? Já vamos trazer, não, então já vamos só a resposta fechar, de milhões. A gente estava conversando. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, você nunca vai conseguir discutir saúde sem discutir a vida da pessoa como um todo. Não existe solucionar a saúde sem solucionar a vida. Porque você tem que dar para essa pessoa segurança, saneamento, você tem que dar educação, você tem que dar uma condição de moradia adequada. Então, se você não trouxer isso tudo junto, você usar só a discussão da saúde pontualmente, isso não tem como dar certo. Então a gente vai discutir tudo aqui, mas sempre lembrando que cuidar de uma pessoa é cuidar da vida dela, não só da saúde dela. É um cuidado integral. Completamente. E aí você traz, eu gostei muito disso que você trouxe, porque quando a gente para pensar hoje na questão das desigualdades que nós temos aqui no nosso país,
no que diz respeito ao tratamento do cuidado do câncer, e a gente está aqui com foco no câncer de mama, eu queria muito te ouvir como é que você enxerga esse cenário atual do país, lembrando todo esse conhecimento que você traz do privado e que você traz do público, porque a gente vive um país que tem um sistema de saúde que é muito elogiado e que a gente sabe de todas as possibilidades que o SUS oferece, mas a gente também tem aí uma grande parcela da população que pode optar por um sistema privado e tem um acesso completamente diferente. Queria um pouco dessa sua visão. A minha ideia é que você veja o país como um todo. Por mais que a gente tenha o SUS, a saúde suplementar, você tem que pensar você tem que tratar a saúde das pessoas de um país. Você não pode, se você começa a segmentar demais, você começa a perder. Você tem que tomar cuidado. Por exemplo, às vezes quando eu vejo as pessoas discutindo o SUS, se alguém critica o SUS, em vez da... A pergunta é o que está acontecendo com as pessoas. Você tem que tomar cuidado para não defender mais as instituições do que a sociedade. Por mais que o SUS seja a coisa mais importante, pega 75% da população só de cuidado, mas tem muita gente que migra da saúde suplementar para o SUS, tem um miolo ali que troca. Se você pegar, por exemplo, tem instituições em que 20%, 30% das pessoas que tratam câncer lá têm plano de saúde. Você não pode separar a sociedade, você não pode criar grupos, você pode analisar as diferenças. Você não pode achar, por exemplo, que na saúde suplementar você está tranquilo. Vou te dar um exemplo prático. Teve uma discussão agora, que foi uma resolução da ANS, e aí eles colocaram a parte de que idade começa a mamografia. Que A gente discutiu muito que no isso SUS é aqui. de 50 a 69 a cada 2 anos e a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda de 40 a 74 anualmente. Quando você vai ver a mamografia, ela varia de 6% a 33% no SUS. Aí a pessoa fala, tudo bem, a saúde suplementar é tranquilo. Aí o que eu fui fazer? Eu fui ver lá o que acontecia. Desculpa, eu só não entendi o que é essa variável de 6 a 30, de municípios, são 5.570 municípios. Então você tem uma variação enorme. Então, esse é um outro problema. É o número de mamografias de realizadas? mulheres que devia fazer mamografia, só faz 6%. Daquela entendi. população. É sempre muito baixo. Aí, quando você vai ver... Isso não, porque o SUS tem esse problema. Mas aí você vai para a saúde suplementar, tem uns dados da ANS que, quando você cruza, menos de 40% das mulheres na saúde suplementar faz mamografia. Então, não é um problema do SUS, é um problema do país. Do país. Então você não pode deixar de lado, você tem que pensar sempre no país como um todo, nunca segmentando. E você tem sempre a saúde pública, você tem a saúde suplementar e você tem os prestadores, tem que pensar neles também. Você não pode segmentar só, porque o prestador ele vai ajudar no SUS, na saúde privada. Então, você tem que pensar no sistema sempre como um todo, para a tua análise não ser enviesada. Se você tem informação e dado, você discute problema. Se você não tem, você discute ideia, posição. E aí, aí a discussão ela não leva para lugar nenhum, porque cada defende a sua posição. Sim. E é muito interessante nessa abordagem, porque quando a gente toca esses dados, que somente 6% das mulheres fazem, de 6% a 35% das mulheres fazem a mamografia no SUS, ou na saúde suplementar 40%, se nós não temos os dados, nós continuamos discutindo a idade de corte. E a idade de corte ela é importante, mas é importante você ir outras camadas de profundidade para entender, é só a idade de corte que traz essa problemática ou é a falta de informação e o fato por que não temos mais mulheres fazendo a mamografia? Qual é a questão? A questão é a portaria que a gente tem, ou a idade de corte, ou a questão é o acesso dessas mulheres às mamografias. Por que não temos mais mulheres fazendo? Então, aí você começa a entender outras camadas ou outras barreiras de acesso. E barreiras muito profundas, né? Porque com esses dados que vocês me trazem, por exemplo, eu imaginaria que uma mulher que tem acesso a essa saúde suplementar, esse número de mulheres realizando mamografia seria muito mais alto. Mas isso justifica o número altíssimo que nós temos aqui no nosso país, por exemplo, de diagnóstico avançado. Uma coisa interessante é a gente comparar o SUS com a saúde suplementar. O SUS ele é fundamental para o país, mas você tem que ver as fragilidades e fraquezas. Foi o que eu falei. Se quando você comenta que o SUS tem que melhorar, e a pessoa diz que o SUS é muito bom, ela está defendendo o SUS e não a sociedade.
E toda vez que você fala qualquer coisa em relação a cuidado, a primeira coisa que você tem que perguntar é o que está acontecendo com as pessoas. Senão a tua defesa é mais defesa da instituição do que da sociedade. Do que das pessoas. Não Então o tem que olhar, acontece? né? Quando você olha isso que você falou do diagnóstico mais avançado, a gente tem um dado da FOSP de São Paulo sobre câncer de mama, sobre câncer em geral. E lá na FOSP a gente consegue ter dado da saúde suplementar e do SUS. E é uma diferença enorme entre a proporção de mulheres com doença avançada no SUS e na saúde suplementar. Então a gente já tem um parâmetro dentro do país que mostra coisas que você pode melhorar sem comparar com países de fora em relação a que tem mais. Só olhando internamente. O que eu preciso fazer hoje? Porque aquilo que a gente falou, quando você falou o negócio da idade, eu falei, são 3 problemas distintos. Porque se o SUS diz que é para fazer de 50 a 69 e não funciona direito, e eu passo de 40 a 74, eu só vou ter mais gente sem funcionar direito. É isso que eu vou ter. E quando você fala dessa diferença do diagnóstico tardio na saúde suplementar e no SUS, a gente consegue ter uma ideia assim, dessa diferença aqui na nossa conversa? Tem número. E é algo gritante. É alto. Esse Isso vale número para muito mama, maior. colo de útero. E aquilo que o Loiro estava falando, você comentou. Você tem que entender, porque são 3 problemas. Um é, qual é a faixa etária que eu vou definir? Você vai ter até a discussão. A segunda é, definida a faixa, como é que eu faço essa mulher fazer exame? Fazer o exame, como é que ela chega nesse médico? E depois disso, depois que ela faz o diagnóstico, como é que eu garanto que ela vai ser bem tratada? São 3 problemas completamente diferentes. Se você foca na idade e não presta atenção nos outros 2, você está focando no problema errado. Em vez de focar no que é mais importante, que é como é que eu faço ela chegar no exame e como é que eu cuido bem dela, eu fico discutindo a idade só. E aí, se você discute a idade e não resolve o resto, você só tem mais idade sem funcionar. Eu sempre coloco isso. Quando você regula a ineficiência, a única coisa que você faz é ineficiência regulada. Você não tem eficiência. Pode você regular uma coisa, não faz aquilo passar a funcionar direito, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção em qual é o problema real que você está lidando. Aí é a ineficiência do sistema, no acesso, no diagnóstico e no tratamento. E quando a gente fala de mulher, Lorice, quando a gente fala de gênero, quando a gente vai falar de desigualdade de gênero, tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração, né? Que é o CEP onde essa mulher mora, o tom de pele dessa mulher, a questão, a renda dela. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso e pensando mesmo nessa sua posição de liderança de uma farmacêutica que tem uma visão aí muito importante desse quadro. Eu volto e eu vou começar com a frase que o Dr. Nelson colocou, que a gente não pode tratar a doença, a gente não pode falar do câncer de mama, mas a gente precisa falar das mulheres que são acometidas pelo câncer de mama. Porque quando a gente conhece e reconhece essa população, nós somos capazes de entender o que é necessário para receber, acolher e remover as barreiras. Eu costumo dizer que eu posso falar o que é ser uma mulher em posição de liderança. Eu posso falar o que é ser uma mulher paciente do SUS, porque eu sou. Mas eu não posso falar o que é ser uma mulher negra. Porque a relação que eu tenho com o sistema, a relação que eu tenho, ela é diferente. E todos os recortes, eles têm que ser considerados. Acho que passou do tempo da gente falar dos recortes. Os recortes são raça, gênero, condição social. E sim, o CEP da pessoa determina. Eu falo sempre, eu tenho uma grande amiga, e ela inclusive me ajuda, a Zélia, e eu falo, se eu tenho um câncer de mama hoje, o meu caminho, a minha jornada como paciente vai ser diferente da jornada dela, se nós duas apresentarmos exatamente o mesmo tumor. Então não é sobre o tumor, é sobre eu, Lorice e a Zélia. Então, essa é uma discussão muito profunda e que tem que ser colocada em pauta, porque, mais uma vez, o sistema não vai ser eficiente se ele não levar em consideração o paciente que ele está atendendo. E você acredita que a gente está caminhando em busca dessa eficiência? Eu sou uma pessoa positiva por natureza, por nascimento. Então, eu acredito que nós estamos neste caminho. Inclusive, eu acredito por causa de fóruns como esse. Hoje, neste lugar, temos eu, Dr. Nelson, você, e nós estamos falando disso. E nós estamos abrindo e ampliando essa discussão. Talvez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, essa possibilidade não existiria. Então, isso, para mim, já é, em si mesmo, um ponto positivo de discussão. E hoje mesmo a gente estava levantando esse tema. Como é importante a parceria com a imprensa.
que lugar maior a imprensa está ocupando em poder levar a informação correta, poder levar esse nível de discussão e esses outros temas serem tratados. Então, eu sou positiva, eu acho que a gente está no caminho. Tem um montão de barreiras para a gente passar e eu acho que a principal delas é a gente não desanimar no caminho, não perder a fé. A inovação, ela sempre existiu. Então, a inovação não vai resolver nada, porque a gente evolui por causa dela, desde os primórdios. Eu te falei, comecei a trabalhar me formei 44 anos atrás, então eu vivi essa evolução total. A inovação, ela aumenta a tua chance de cuidar. Desde que seja feito por um profissional competente, mas ela só se transforma num ganho quando você consegue levar isso para a sociedade como um todo. E como é que faz isso? Bom, o problema todo é que você tem que ter um nível de liderança e coordenação muito forte. Primeira coisa que é mais difícil, você tem que fazer escolhas. Porque quando você tem pouco recurso, a pior coisa que você pode fazer é se comportar como se tivesse um recurso infinito. Vou te dar um exemplo prático. O SUS, em 2023, a gente gastou uns R$ 2.300 por pessoa. Isso é um dado que eu atualizei agora. A saúde suplementar gastou uns 4.700. Se você pegar o Reino Unido, que é uma referência do SUS e que vive a maior crise da história, eles gastaram em torno de 23, 24 mil. Se você pega a Dinamarca, vai dar perto de 30. Estados Unidos dá 70 mil. Então a gente tem pouco dinheiro. E a saúde suplementar está muito mais perto do SUS do que dos países desenvolvidos. Como você não tem muito dinheiro, você tem que fazer escolha do que você vai dar. Por isso que quando a pessoa fala, não, a gente tem que ter o 4,5% do PIB da pública, tem que passar para 6%. Aí você vai sair de 3 mil para 4, você ainda está completamente longe dos países ricos. Então a gestão é fundamental. E, doutor Nelson, a gente consegue trazer um exemplo para que o nosso público consiga entender, e eu também, um exemplo de uma inovação que a gente consegue adaptar para essa realidade de um país, de um sistema de saúde que está investindo menos de R$3 mil por pessoa. A gente tem exemplos no país como tratamentos de HIV e AIDS. Você tem os programas de transplante, por exemplo, que eles acontecem e eles são um ganho do país como um todo. Você tem políticas nacionais para isso que funcionam muito bem. Então, agora, a grande dificuldade que a gente tem é a seguinte: quando você tem pouco recurso financeiro, você tem que fazer escolha. Sim. Então eu tenho lá um pool de doenças, toda hora eu vou ter alguma coisa nova acontecendo e eu tenho que definir prioridade. A partir do instante em que eu defino as prioridades, eu vou ver o que existe hoje de novo e antigo, qual vai ser o melhor mix que eu vou usar. Eu defino o que eu quero incorporar e eu sento eu sento para negociar a minha capacidade de trazer. Eu vou sentar com a indústria, vou sentar com quem eu tiver que sentar. Mas eu defini, hoje o país precisa ter a capacidade de ele definir o que é melhor para a sociedade e não ficar à mercê de coisas que vão chegando para ele e ele vai resolvendo. Entendeu? É você que diz o que tem que ser incorporado e não o mercado. Porque quando você não tem uma gestão adequada, quando você não tem a capacidade de... Qual o problema prático disso? Você primeiro tem que mapear as necessidades da sociedade, de saúde que eu estou falando. Estou esquecendo as necessidades tipo saneamento, essas coisas. Das doenças, porque o gestor ele tem que lidar com todas as doenças. Das doenças hoje, quais são aquelas que são as mais graves, que estão os maiores problemas hoje? Quais os recursos que existem hoje? Quais são as prioridades que eu tenho de incorporação, seja de medicamento, seja de equipamento, seja de treinamento, porque, por exemplo, na saúde a gente tem um problema prático. A inovação ela quase nunca melhora o profissional. Então, por exemplo, uma cirurgia robótica, eu preciso de um cirurgião cada vez melhor. O robô não faz com que o cirurgião médio fique bom. Uhum.
ele precisa de um cirurgião cada vez melhor. A inovação está muito voltada para os equipamentos, para a mesmo medicação. droga, você vai ter que ser capaz de... Hoje quando eu comecei, eu fazia até oncologia pediátrica. Hoje é tudo segmentado de tanta coisa nova que acontece. Então, se você for estudar agora a parte de genética, é super complexo. Então, você começa a ter que ter profissionais cada vez mais qualificados. Você vai investir em equipamento, você vai investir em recurso humano, você vai investir em medicamento. Eu vim de uma época em que se operava a úlcera. Hoje em dia ninguém mais opera a úlcera. Então eu vivi essa realidade de gente que operava porque tinha úlcera gástrica, úlcera duodenal. Ninguém opera mais isso. Então você tem uma evolução. E o problema todo que você tem às vezes em algumas evoluções, medicamento, tudo, é que às vezes aquilo é o trampolim para o futuro. Então você está investindo não só no presente, mas também no futuro, né? Então, você tem que ter um nível de planejamento, de estratégia muito grande. E isso tem que ser centralizado. Isso, para mim, tem que ser Ministério da Saúde, praticamente. Só que ele tem que ter essa capacidade de enxergar as necessidades, ver os recursos, criar a infraestrutura necessária para aquilo acontecer, né? Gerar o acesso das pessoas, medir o cuidado. Eu gostaria de complementar a questão da inovação, porque quando a gente discute ou fala da inovação, tem uma parte dela que vem com a ciência e com a tecnologia. Mas tem um componente da inovação, é como nós podemos inovar na forma como nós fazemos as coisas, na forma como a gente faz. Como a tecnologia deveria servir a uma forma de viver diferente, a um processo diferente. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a saúde, que é a própria internet, o celular, que foram tecnologias incorporadas, mas que ela muda a forma, a conexão entre as pessoas. O resultado disso, ele é completamente diferente depois. Então, as perguntas são, como nós inovamos na saúde, não necessariamente só na incorporação de novas tecnologias, mas como nós inovamos na forma como nós atendemos. Por exemplo, será que eu preciso centralizar todo o cuidado? Será que todo paciente deveria vir a uma instituição? Ou será que os profissionais deveriam estar cada vez mais próximos e chegar até onde está esse paciente? Então, assim, são perguntas que nós fazemos o tempo inteiro e que a gente continua discutindo. Como inovar nos processos, nas formas e na gestão? Eu gosto muito de uma frase que o Harari trouxe na época da pandemia, que a tecnologia, a ciência, ela acompanha, ela chega, ela vem muito rápido. A nossa questão está em políticas de Estado, em decisões políticas e na inovação, muito mais na forma que no conteúdo. E você acredita que é nessa inovação na forma e não no conteúdo que a gente consegue, por exemplo, diminuir essas desigualdades que a gente tem no atendimento aqui no nosso país? Absolutamente sim. Porque outra vez a gente volta na questão o que está por trás dessas desigualdades? O que está por trás dessas desigualdades na saúde são outras questões que não necessariamente a gente relaciona com a saúde, que o Dr. Nelson trouxe no início. Saneamento básico, acesso, educação. Muito. Quando nós falamos de todas essas outras questões, se a gente aproxima a informação deste paciente, se a gente melhora a condição de vida desta pessoa, provavelmente essas desigualdades também tendem a diminuir. Provavelmente esse 6% de adesão à mamografia poderia se tornar 60%, 70% através da educação. Vou dar um outro exemplo que não necessariamente tem a ver com o câncer de mama, mas é outro tema que a gente fala o tempo inteiro, a questão das vacinas. Sim. Será que a educação correta e a informação correta sobre as vacinas não reduz um monte de efeitos do fato de não vacinar, ou por falta de acesso, ou por falta de informação? Então, eu acredito profundamente que as desigualdades, elas serão minimizadas se nós tivermos uma política pensada de forma diferente e a inovação trazida não só na tecnologia, porque eu posso ter a tecnologia mais inovadora. Você pode ter esse robô que o Dr. Nelson falou. Se o paciente não tem um transporte para chegar, ou se ele não entende a necessidade do tratamento dele, não vai já fica inefetivo. Exatamente. Já é inefetivo. E Cris, uma coisa importante que a gente está fazendo hoje, eu participo desse projeto, é um projeto voltado para entender por município o que está sendo gasto e a gente está começando a medir o que está sendo entregue. Porque o país é muito heterogêneo. Completamente. Né? Então, né? se você olhar, por exemplo, o PIB per capita, ele varia mais de 100 vezes, se pegar os municípios. Se
Se você pegar a renda média, ela varia de quase 300 vezes. Então, é um país totalmente desigual. Então, provavelmente, o que você deveria ter, quanto mais centralizado é, quanto mais federal, mais ele vai tentar trabalhar essas desigualdades. A saúde tem um problema prático, porque para você, hoje mais ou menos 68, 69% dos municípios tem menos de 20 mil pessoas. São cidades pequenas, né? 24% tem menos de 5 mil. Então, você tem que regionalizar. Para você ter, desde a atenção primária básica até a alta complexidade, você tem que regionalizar. Então, você já tem um problema prático aí, que é você unir municípios que, por exemplo, podem ter linhas políticas distintas. Já é um problemaço. Então, você tem que medir isso tudo. Então, a gente está fazendo isso. A gente tem um projeto onde a gente já está pronto. A gente mapeia o quanto está sendo gasto em saúde pelo governo federal, pelos estados e municípios. A gente mede a infraestrutura que existe no atendimento e a gente consegue medir desfecho clínico. A gente está medindo no câncer, a gente mede mortalidade, pode, em algumas áreas você vai fazer as internações que são evitáveis com a atenção primária, tem um monte de coisa que está sendo medida. Eu queria entender um pouco mais, porque aqui no Brasil, esse cuidado, essa gestão de saúde, ela é tripartite, né? Então, a gente está falando de responsabilidade do âmbito federal, estadual e municipal, né? Na gestão, no financiamento, na organização desse sistema de saúde. Eu queria entender exatamente como essa divisão influencia no atendimento que a gente tem hoje. Você trouxe aí perfeitamente essa pesquisa, esse estudo, que vai trazer melhores resultados para essa gestão. Uma coisa que a gente está vendo também é na área da ONCO, a gente já tem esse banco pronto, ele está sendo disponibilizado para as secretarias municipais. Isso é um outro banco, que é o pessoal do lado a lado, Marlene, que coordenou isso. E aí a gente Marlene esteve aqui com a gente. Eu soube. E aí você avalia se a gestão é municipal, se ela é estadual, é muito distinto ao longo do país. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que não tem um Brasil padrão nem médio. Não tem mesmo. Você vai ter que ver por região. Dimensões continentais nesse país, né? Hoje você vê atuações estaduais, você vê atuações municipais, às vezes muito distintas. Por exemplo, tem um estudo IEPS agora, muito bom, mostrando quantos estados colocam de dinheiro nos municípios, por exemplo. Varia muito, tem estado que não bota praticamente nada, né? Então, você vai variar muito de lugar para lugar. Então, você vai ter que mapear isso tudo. Então, o que é, por exemplo, agora estão saindo as portarias do câncer. E elas vão tentar colocar qual o papel de cada ente. União, Estado e município. E é como se fosse assim, a ideia de revisão de um pacto federativo, onde você define quem faz o quê e quem paga o quê. Só que o país já é muito heterogêneo, então você vai ter que dar uma ajustada por região. Mas essa capacidade de enxergar o financiamento, a entrega, a gestão, quem está fazendo o quê, você conseguir trazer tudo isso para analisar num grande pacote de informação é o que a gente está fazendo hoje. Então, a gente espera que com isso a gente consiga fazer um diagnóstico do ponto de partida e sempre tentando buscar o desfecho clínico. Porque é ele que te diz se o sistema funciona ou não. Ou não funciona. E se o investimento está sendo aplicado na área correta. Né? E a importância dos dados, né? E a importância da gente ter os números. Porque com isso você começa a dar corpo. Porque quando a gente fala, existem desigualdades no tratamento de câncer de mama. É diferente de quando você fala, quantas mulheres morrem? Quantas mulheres morreram em 2024 de câncer de mama? De um câncer de mama que poderia ser tratado e curado. Quantas mulheres morreram de câncer de colo de útero? Então, isso tem a ver com violência. Só que enquanto nós não temos acesso aos dados, enquanto esses dados não estão visíveis, fica abstrato. E quando fica abstrato, perde a personificação, perde a humanidade daquilo. Deixa de ser uma mulher, passa a ser um número, passa a ser a desigualdade. O que ela está falando é sensacional, porque a gente tem que humanizar o problema. Que é a direção da nossa conversa que é isso? Aqui desde o começo. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão sofrendo, entendeu? Porque senão você fica... E outra coisa, tão importante quanto você definir os problemas, é definir o tamanho deles. Porque senão fica tudo uma coisa onde cada um defende o seu, dá a sua opinião. Mas se você não traz, olha... Porque se eu disser o seguinte, olha só, tá morrendo
uma pessoa desnecessariamente. É Estão uma morrendo milhares e milhares de pessoas. São problemas distintos. Então você tem que trazer o problema e o tamanho dele. E essa coisa da humanização é fundamental. Sim. Você não pode dizer que a saúde é... Qual o teu problema? A saúde é ineficiente. Não é isso. Não é isso. O problema é que está morrendo um monte de gente que não precisava morrer. Sim. X pessoas estão morrendo desnecessariamente. País, É isso. Né? É isso. E é nesse ponto que a gente está errando. Nesse momento dessa jornada, dessa caminhada que a gente erra. E é aqui que é isso que a pesquisa vai Mas trazer. aí eu acho que falta uma gestão que foque nisso. Porque quando você começa a discutir quem está morrendo desnecessariamente, aí você está realmente focando na sociedade. E tem um dado interessante, ou uma consideração que eu acho bastante interessante. Se hoje eu sou acometida por um câncer de mama e eu quero saber onde eu quero me tratar, onde eu deveria ir, não existem indicadores na saúde. Você não consegue dizer em que hospital... Por que você escolheria este ou outra instituição para tratar um câncer de mama seu? Nós não temos indicadores na saúde que validem as instituições que a gente tem. Que essa tem mais sucesso no tratamento. Exato. Por exemplo, quais são as instituições referências em câncer de mama e quais são, por exemplo, os indicadores, por que ela é? Qual é a sobrevida desses pacientes? Qual é o tempo de tratamento? Para que eu possa decidir como paciente. Então, hoje, como paciente, eu estou à mercê... A gente não consegue fazer essa não escolha. Não temos essa escolha. E o quão longe a gente está dessa possibilidade? A gente está muito longe. E é interessante porque, por exemplo, você vê que a gente tem índices econômicos, a gente consegue falar de índices de um monte, mas aquele que deveria aferir ou te dar o poder de decisão sobre a sua vida, esses índices a gente não tem. E não é um índice importante só para que eu possa escolher a instituição que eu vou me tratar. É um índice que está muito ligado a tudo isso que vocês estão falando aqui. De eficiências, de boas práticas. Boas práticas, eficiência, até para que a gente olhe, olha, a gente tem um problema aqui. Esse hospital é referência, mas olha os resultados que nós estamos tendo aqui. Quando nós começamos a trazer os dados e a dar visibilidade a esses dados, acho que começam as primeiras... É embrionário para chegar num lugar de ter esses dados mais visíveis, de ter indicadores mais visíveis. Bom, agora depois de toda essa conversa, e o que eu achei mais valioso, aqui, a gente teve vários insights muito valiosos aqui, mas a gente começou essa conversa falando de comunidade, e a gente veio resposta a resposta, falando de pessoa, falando de indivíduo, falando de como todos nós, juntos, todos os atores podem aí mudar essa realidade que a gente tem. E eu queria entender agora de vocês dois um pouco de olhar para o futuro. O que a gente pode esperar? A gente falar de políticas de prevenção. Dr. Nelson, queria começar com você. Hoje, uma das principais perguntas que você tem que fazer em relação ao sistema para o futuro é: por que aquelas coisas que eu fiz lá atrás não deram certo? Para que você não repita a mesma coisa e continue sem dar certo. Repetindo os mesmos erros e esperando porque resultados às vezes diferentes. às vezes eu vejo coisas que são repetidas, só mudam de nome e a pessoa acha que está fazendo alguma coisa diferente. Antes eu ia pagar por performance, agora eu vou pagar por valor, mas eu não mudei absolutamente nada da operação. Não vai dar em nada, entendeu? Então, você tem que ter a ideia de o que você realmente está transformando para você poder melhorar a tua capacidade de cuidar. Então, hoje, o grande problema que a gente tem hoje é de execução. E execução envolve estratégia, escolha, planejamento, definição de infraestrutura, ter o dado para acompanhar, garantir o acesso, garantir que quando ele chega, que ele é bem tratado, medir o que está acontecendo com ele. Isso é o caminho. E a primeira coisa enquanto eu monto essa estrutura, eu faço um diagnóstico do presente e, naturalmente, vou melhorando aquelas coisas que claramente não funcionam. Mas isso é o que tem que ser feito, integrando sempre SUS e saúde suplementar, sempre o país como um todo, SUS, privado, seja ele como for. Mas eu acho que o caminho do futuro vai depender da nossa capacidade de enxergar um diagnóstico, ser capaz de tomar as ações que hoje vão mudar o futuro, né? Porque o teu futuro depende do que você faz hoje, né? Então, e dependendo de quem a gente está falando, o futuro, na verdade, ele é agora, ele é urgente. A gente está falando de uma jornada de saúde que a pessoa que já está em tratamento, ela não tem que... E olha só, isso só vai complicar. Se você pegar a oncologia, você começa a ter doenças que começam a acontecer em idade mais jovem. Cada vez mais jovens, né? Você tem uma população que envelhece, isso vai complicar.
Então você tem dados que mostram a complexidade que o sistema vai evoluir. Porque você tem um envelhecimento que vai aumentar naturalmente os casos de câncer, por exemplo, mas ao mesmo tempo você vê o câncer dando em gente mais jovem. Você tem uma combinação de idade, envelhecimento e alguma coisa que está acontecendo que está pegando gente que não pegava antes, mais nova. com a frequência que está pegando. Então você tem um sistema que claramente está se transformando para ser cada vez mais complexo. Se você não se organizar para cuidar dessas pessoas com essa evolução cada vez mais complexa, o sistema vai entregar cada vez menos. Se eu não melhorar minha capacidade de diagnosticar e executar, as pessoas vão ficar soltas, elas não vão ter um Estado cuidando delas, entendeu? Então, isso precisa mudar. Sim. E aí, Lorice, Sim, é um desafio. Acho que temos os elementos necessários, acho que temos as políticas estão, os projetos de leis estão, as portarias estão. O ponto é como a gente agora tira isso do papel e consegue fazer um plano de execução. Como a gente garante que a gente consegue aprender desses planos de execução e ir ao longo desta execução alterando as rotas para chegar no final com sucesso daquilo que a gente gostaria. Porque o sucesso ou o objetivo final não é ter as portarias ou ter a lei, é que isso beneficia a pessoa que a gente quer tratar. E um outro elemento que eu também corroboro com o Dr. Nelson é a importância da transparência dos dados, para que ajude no diagnóstico, para que ajude no entendimento da problemática. A humanização, entender que por trás de cada número ali tem uma pessoa, tem uma história, uma vida, um ser desta sociedade. E eu acho que o último ponto que eu traria, que é fundamental para o sucesso e para que seja um futuro diferente, é a mobilização. Acho que por muito tempo, como sociedade, como indivíduos, como cidadãos, cidadãs, nós perdemos o hábito e o compromisso da mobilização. Porque no final do dia diz respeito a mim, diz respeito a você. O que é que eu tenho a ver com isso? Por que eu preciso me mobilizar? Porque não dá para delegar, porque no final do dia é sobre a minha existência. Então, acho que isso é fundamental. E a gente tem exemplos concretos. A gente tem exemplos, por exemplo, de tecnologias que são incorporadas, de medicamentos que nós sabemos que muda o curso da doença, que pode promover a cura. E apesar de incorporado, apesar de aprovado, a gente leva anos até que a compra seja autorizada. E aí eu volto no tema do podcast aqui, Tempo é Cura. Que quando a gente fala do tratamento de uma pessoa, tem o componente social desta pessoa. Quem é esta pessoa? Qual é o histórico familiar dela? O tratamento, que é a medicação, que é uma parte, o diagnóstico dessa pessoa, mas o tempo em que tudo isso acontece, ele faz muita diferença no prognóstico depois e na possível cura desse paciente. Então, eu deixaria com essa mensagem, assim, a importância, inclusive somando a tudo que o Dr. Nelson falou, da nossa própria mobilização e da responsabilidade que eu tomo como indivíduo no meu próprio tratamento. Gente, eu estou muito agradecida, que conversa maravilhosa, Dr. Nelson, Lorice, muito obrigada por essa possibilidade. Nós levamos aqui para o nosso público uma informação muito valiosa. A gente que agradece. Sim, o agradecimento é nosso, um prazer estar com o Dr. Nelson aqui e um prazer estar com você. Obrigada, prazer viu? Estar com vocês. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, essa conversa foi muito importante e nós ouvimos aqui palavras assim muito fortes. A gente ouviu comunidade, a gente ouviu vida, história, indivíduo e a gente ouviu mobilização. Lorice trouxe essa palavra e ela chega num momento tão importante, porque esse é o nosso episódio final. E se nós não entendermos a força que tem o nosso mobilizar por nós, pelas pessoas que a gente ama, pela nossa família, mobilizar em conjunto, a gente não vai entender que tudo que a gente conversou aqui ao longo desses 4 episódios de videocast não diz só respeito para quem está na jornada contra o câncer de mama, diz respeito à nossa sociedade. Então eu me sinto esperançosa, eu me sinto engajada porque a gente está fazendo a diferença. E a gente está fazendo a diferença por todas as mulheres, por todas as pessoas designadas aí no feminino ao nascer que mantiveram as suas mamas.
Saúde é um tema de muito carinho, é um tema de peito mesmo. E a gente precisa agir para que todas as pessoas tenham acesso aos seus direitos aí no rastreamento, no diagnóstico, no tratamento de câncer de mama. E isso a gente vai fazer em tempo, porque se tem uma coisa que esses 4 episódios deixaram muito evidente pra gente, é que tempo é cura. Muito obrigada, chegamos ao fim aí da nossa série de vídeos e se você perdeu algum, já sabe, né? Dá uma pausa nesse vídeo que é para você voltar e assistir porque vale muito a pena. Não tenha dúvidas de que você vai sair com muita informação, com aprendizado e com conhecimento. Eu estou indo, esse é o nosso último episódio, mas saiba que em algum momento a gente volta. Porque eu volto a repetir, tempo é cura.